Muito boa tarde no Cá Entre Nós de hoje. Nós vamos falar com o Vilney Cecim, ele que é presidente do Sindicato das Autoescolas aqui do Rio Grande do Sul, que vem numa polêmica já há muito tempo, ou seja, essas novas regras do governo federal através do Ministério dos Transportes para a CNH ou Carteira Nacional de Habilitação, sem a necessidade de aulas nas autoescolas. E o Cá Entre Nós tem o apoio do Sicredi. E atenção, produtor rural, os recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Fale com nossos gerentes e inicie seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. Coprel Telecom. Não dá mais para a internet decidir onde você pode se conectar dentro de casa. Com os planos Prime da Coprel Telecom, você tem internet em toda a casa. Planos de até 1 GB de velocidade. Assista, trabalhe, estude e se divirta sem travar. Ligue ou mande o WhatsApp para 0800 039 0039. Vilney, qual o estágio atual dessa questão tão polêmica com relação a conseguir ou retirar a chamada Carteira Nacional de Habilitação sem a necessidade das aulas teóricas ou práticas também junto às autoescolas? Pois então, bom dia a todos os ouvintes, boa tarde, na verdade, a todos os amigos de Sarandi, região, que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. Como todos os senhores já vêm acompanhando, a gente já fez algumas entrevistas nessa emissora, o processo de formação de condutores ele está pautado em uma possível alteração. Isso é um assunto que sempre nos preocupa muito, porque o objetivo é reduzir custos. E nós entendemos que reduzir custos não é da forma que está sendo proposta, porque reduzir custo vai além de diminuir o número de serviços. Reduzir custos, nós entendemos que por exemplo, no caso da agricultura, nós reduzir o valor do óleo diesel, nós reduzir o valor que o agricultor paga pela semente que vai colocar, agora está colocando na terra, nós reduzir o valor do adubo, da ureia, do herbicida que nós vamos utilizar no nosso plantio. Aí nós podemos falar em reduzir o custo do processo, ou melhor, reduzir o custo da agricultura. Então, quando nós vamos, na verdade, deixar de colocar a semente na terra, deixar de colocar adubo ou deixar de colocar o herbicida no momento exato, nós não estamos reduzindo o custo. Nós estamos deixando de fazer uma aplicação de um serviço e que pode nos custar caro lá na frente, que é a mesma situação dos centros de formações de condutores das autoescolas hoje. Por quê? Na fala do ministro, ele não está cortando esse custo do valor da carteira de habilitação, ele está eliminando o serviço, ele está dizendo, hoje para você fazer uma carteira de habilitação, você precisa realizar 20 horas de aula prática. E o ministro está dizendo que um candidato com apenas 2 ou 4 aulas, porque nós não temos ainda concreto a proposta do ministro e do governo federal, ele está dizendo que com 2 aulas práticas, esse condutor já tem habilidade suficiente para que tenha uma carteira de habilitação. O projeto é este. Então, esta preocupação que nós temos é que, realmente, o custo da carteira não se trabalhou. O governo federal não trabalhou na redução do custo que é para você ter um veículo, para você ter o combustível, para você ter o instrutor à disposição, para você formar melhor um condutor. Então, nos preocupa muito porque existe uma falsa ideia, uma CNH fake que será entregue pelo governo federal, talvez sim ou não, porque nós já estamos há 120 dias nesta falácia, só que o que nós precisamos mesmo levar para os nossos ouvintes aí, telespectadores agora, é que a carteira de habilitação
ter o documento de habilitação não quer dizer que você tenha conhecimento. Ter aquele documento na habilitação no bolso não quer dizer que você saiba conduzir o veículo. E o que os centros de formações fazem, o que as autoescolas fazem, é levar conhecimento, é preparar esse condutor para dirigir com segurança na via, para transportar seus familiares, para transportar, imagine um motorista que leva os nossos filhos para a escola, agora, de manhã, que pegou aí às 7 horas no interior, está levando para a escola, em Sarandi, se ele pode ter feito uma carteira fake, né? Uma carteira com 2 horas de aula prática. Qual é a garantia que você tem que esse condutor, que esse transportador vai chegar com o seu filho dentro do ônibus com segurança e evitar tragédias como nós já tivemos no Rio Grande do Sul? Então, nós temos, na verdade, uma responsabilidade. Primeira, de passar para a população o que realmente está sendo proposto. E aí é o que acontece na agricultura. Como é que nós reduzimos o valor do produto, como é que nós reduzimos a saca do arroz, a saca da soja, se nós não vamos cortar nos insumos lá atrás, que é o que está acontecendo a mesma coisa agora. Vilnei, segundo o governo, a medida, um dos itens da medida para a retirada da CNH sem frequentar a autoescola é de que também é uma medida de economia e também a própria carteira seria retirada até de uma forma remota, ou via online ou pela internet. Como fica essa questão? Porque a preocupação depois é na formação desse condutor e depois ele formado praticamente dentro de casa, ele estará aí nas estradas e rodovias conduzindo um automóvel. Excelente pergunta. O ministro, quando comenta, faz esse tipo de comentário, o ministro Renan Filho, né? Vamos deixar claro qual o ministro, porque daqui a pouco a gente bota essa conta no nome de outro ministro, por exemplo, o ministro do Trabalho, que está preocupadíssimo, o ministro Marinho, porque serão 300 mil postos de empregos que vão para a informalidade, porque se não tem por que ter aula, naturalmente, não tem por que existir empregados. E aí o ministro fala em determinado momento no empregado, o instrutor autônomo. Só que o instrutor autônomo, ou qualquer pessoa que está indo para o autônomo, nós temos que lembrar que deixa de existir, né, aquele mercado formal, né, e vai para o mercado informal. Então, e o ministro, em momento algum, ele diz que vai reduzir, por exemplo, os custos das taxas dos Detrans, que eu sou um defensor, né, e um conhecedor, e digo para todos vocês, as taxas do Detran do estado do Rio Grande do Sul são as menores taxas do Brasil. E eu comprovo para qualquer um de vocês. O estado do Rio Grande do Sul tem as menores taxas do Brasil. Porém, o ministro, em momento algum, ele fala em redução de taxa. Que quando você paga para a emissão da carteira, você está pagando para o Estado que contratou uma gráfica, que uma gráfica vai imprimir esse documento e vai mandar para você. Que no estado do Rio Grande do Sul, ela custa em média de R$ 76 no valor da carteira. Tá? Então, assim, o ministro não corta na própria carne, ele não corta na carne do governo. Ele corta na carne de quem? De quem ele só através de um canetaço, pode dominar, que é o setor da educação, que é o setor da formação. Então, qual é o mais importante hoje para nós termos uma carteira de habilitação? Ou melhor, vou fazer uma pergunta diferente. Qual é o mais importante para nós conduzirmos com segurança? Nós ter o documento de habilitação, nós termos aquele papel, ou saber conduzir um veículo na via com segurança? O que é mais importante para o nosso ouvinte que está no interior? Ter esse documento de habilitação aqui ou saber conduzir o carro com segurança? Essa é a pergunta que nós temos essa é a pergunta que tem que ser feita. O ministro está dizendo, esse documento aqui tu tem que ter, porque isso aqui é o Estado que nos obriga a ter. Mas ele está dizendo, só que aprender a dirigir, isso não é problema meu. Isso é um problema de vocês, da sociedade. Então, não precisa mais vocês aprenderem a dirigir. O que importa é vocês terem esse documento. O ministro, se ele quisesse resolver esse problema, ele mandaria, através de um canetaço também, expedir
20 milhões de carteira de habilitação que ele diz que não tem condições de fazer e entregar para essas pessoas. Ele pode fazer isso. Manda entregar 20 milhões de carteira de habilitação para as pessoas. Aí vocês me perguntariam, mas se sim, isso não quer dizer que as pessoas vão saber dirigir o veículo, elas vão ter a carteira. Exatamente. Mas esta é a decisão do ministro Renan Filho. Não é que as pessoas tenham condições de dirigir, ele só está preocupado que as pessoas tenham esse documento aqui, que equivale a documento de identidade em todo o estado, todo o Brasil. Então, é por isso que nós sempre esclarecemos para a sociedade que existe uma grande diferença entre ter um documento, portar um documento e saber conduzir o veículo. E para nós, cidadão, para nós, o povo, para nós, o indivíduo, o importante é que a pessoa saiba dirigir o veículo. Ter o documento de habilitação, quem cobra é o Estado, que é através do agente de trânsito. Vilnei, e essa questão dos instrutores autônomos, esses instrutores autônomos receberão algum tipo de formação e quem serão, uma pergunta bem simples, quem serão esses condutores autônomos, ou melhor, instrutores autônomos? Mais do que o instrutor autônomo, amigo José, a nossa preocupação, minha preocupação como pai, como avô, primeiro, essa pessoa vai ter condições de conduzir, de ensinar a conduzir, porque eu também, eu não, porque eu sou instrutor de trânsito há 28 anos, mas você, por exemplo, pode ensinar o seu filho a dirigir, o seu neto a dirigir, sem problema algum. Até porque a grande maioria, nós estamos no interior, já aqui na cidade, eu não diria assim, olha, é muito arriscado. E no interior também, a gente sabe, né? Nós começamos a conduzir um veículo aí com 9 anos, por exemplo, eu estava na lavoura com um trator lá, um Valmetinho 85 lá, lavrando terra, gradeando e passando arrastão e plantando arroz. Mas esse momento passou. Não estamos mais neste momento. Hoje, o jovem com 18, 19 anos, muitas vezes, ele nem foi para a lavoura. Ele está na cidade, fazendo a sua faculdade, buscando a profissionalização, buscando sair do campo. Então, para ter conhecimento, é através de alguém que tenha também conhecimento para transmitir. A partir do momento que você vai dar aula para o seu filho ou seu neto, você tem vícios. E ao invés de vocês estar ensinando uma regra que você deveria conduzir dentro dessa regra, você estará multiplicando os seus vícios. Isto quer dizer o quê? Que vai chegar um momento, logo adiante na sociedade, que nós vamos ter cada um dirigindo de uma forma. Cada um dirigindo dentro da sua inteligência, da sua percepção de risco. E isso nos causará um problema enorme, por quê? Se tem uma regra de uma placa de pare, é para parar. Isso que você aprende no Centro de Formação de Condutores, na autoescola. Se você, que dirige o veículo já, e às vezes olha a placa de pare e não olha, só dá uma olhadinha para um lado e para o outro e vai, você pode, por exemplo, ter um veículo num ponto cego. Aí você vai dizer, sim, o que é um ponto cego? O ouvinte vai dizer para nós o que é o ponto cego. Ponto cego é aquela coluna do carro que muitas vezes vem um veículo e tu olha, mas não enxerga. Hoje, como nós andamos muito ligado nas conexões, internet, rede de celulares, nós também ficamos mais desatento. Então, por que a importância de parar numa placa de pare? Porque eu paro e aquele momento de eu pisar na embreagem e botar a primeira, é o momento que aquele veículo, se estava no ponto cego, já passou, se aquele veículo que estava vindo já conseguiu atravessar com segurança e eu não causei um acidente. Dá o tempo de pensar. Mas por que isso acontece? Porque isso hoje tem uma regra e a regra é cumprida por todos. A partir do momento que cada um passar a sua habilidade de conduzir mais rápido ou menos rápido para todos, e nós sairmos de uma regra geral, naturalmente, a gente vai perder muito. E eu vou fazer um exemplo simples para vocês. No Brasil, nós não temos nenhuma lei que diga que o cheque predatado ele é válido. Mas muita gente ainda paga com cheque predatado. E se ele não é válido, por que a gente aceita? Porque existe na sociedade, a sociedade se organizou, que as pessoas que utilizam esse cheque predatado, ele tem valor.
né? Isto é uma regra social, inclusive. Não precisa uma regra na lei. Mas são regras que têm que ser cumpridas igualmente por todos. Quando a pessoa é um mal pagador, tu não aceita o cheque dele, nem o original, né? Nem o podia e nem o predatado. Então, é a mesma coisa no trânsito. Se nós não tivermos a obediência de todos, a mesma regra, o mesmo conhecimento, um vai passar na placa pare e não vai olhar, o outro não vai parar na placa pare porque ele aprendeu com o pai assim, o pai diz assim, não, quando tu tá com muita pressa, dá uma olhadinha para cá e tu vai. E aí, os acidentes de trânsito vão acontecer. Eu vou trazer um dado para você que é importantíssimo. No ano de 1997, nós tínhamos 26,5 milhões de veículos. 97. No ano de 2024, nós temos 121 milhões de veículos. Olha só, nós tínhamos em 97 26 milhões, nós temos agora 121 milhões. Nós tínhamos número de vítimas fatais no Brasil, em 97, 29.900 vítimas. Nós temos agora, infelizmente, em 2024, 30 mil vítimas. Olha só, em 121 milhões de veículos que nós temos hoje, nós temos 30 mil vítimas. Então, é um número de 2,5 vítimas para cada 10 mil veículos. Em 97, nós tínhamos 26,5 milhões de veículos e nós tínhamos 29,9 mil vítimas. Nós tínhamos uma média de 11,3 vítimas fatais a cada 10 mil veículos. Hoje nós temos uma média de 2,5 vítimas fatais a cada 10 mil veículos. Isso foi transformado como? Foi transformado a partir de 97, com a implantação do Código de Trânsito, que trouxe a educação para dentro da formação de condutores, para dentro do sistema de trânsito brasileiro. Então, a educação aliada à fiscalização, que hoje está se precarizando, porque nós não temos aquela fiscalização do agente de trânsito, mas a educação, quando se investiu em educação, se teve resultado. Ou seja, se nós olharmos, a variação é de 358% que nós tivemos. Hoje, nós estaríamos, se continuasse como nós estávamos, nós estaríamos matando, nós teríamos por ano 137 mil mortes. Infelizmente, nós temos 30 mil, mas nós teríamos 137 mil mortes. Então, investir em educação, investir em formação, ainda no nosso país, é o melhor investimento que tem. E isso nos preocupa muito, porque o governo está indo na contramão de tudo isso. Vilney, nesse caso, estaria faltando fiscalização? Eu te digo que eu, se eu fosse governo, eu investiria bastante em fiscalização. A fiscalização, ela auxilia as pessoas a se comportarem melhor. O ser humano, ele gosta de alguém que esteja observando ele. Mas uma fiscalização, ela precisa ser eficiente, pedagógica. Então, essa fiscalização que eu falo não é implantar câmera, não é implantar radar, não é implantar pardal nas rodovias. Essa fiscalização é aquele agente de trânsito que ele aborda ali, seu José, olha só, o senhor fez uma ultrapassagem no local proibido, seu José. E eu estava aqui, observei, eu vou lhe atuar porque eu sou um agente de trânsito e tenho o dever de lhe atuar. Então, seu José, eu preciso que o senhor dirija com mais cuidado. O senhor sai dali, daquela fiscalização, envergonhado, o senhor teve que olhar nos olhos do agente de trânsito e admitir que o senhor errou. Quando o senhor leva uma multa dessa, né, uma infração de trânsito dessa, e ela é observada por uma câmara, por exemplo, de vigilância, isso vai chegar na casa do senhor daqui a 90 dias, o senhor nem lembrou onde é que cometeu, o senhor vai pagar essa multa no cartão de crédito, o senhor nem sabe também, nem olha na conta do senhor se o dinheiro está reduzindo, está aumentando, está diminuindo, ou seja, o objetivo pedagógico da fiscalização acabou sendo suprimido. Estamos conversando com Vilney Cecim, ele que é presidente do Sindicato das Autoescolas aqui do Rio Grande do Sul, em nome do Sicredi e também da Coprel Telecom. Como última pergunta, Cecim, uma das justificativas do governo é a economia. Nós já conversamos sobre esse ponto de que, na realidade, não há economia e sim
poderemos ter aí mais acidentes de trânsito com a formação não, quem sabe, a correta dos futuros condutores. Mas o Ministério do Transportes afirma de que nós temos no Brasil 18 milhões de pessoas que dirigem sem a CNH. Como se chegou a esse número? Bom, esse número eu não tenho conhecimento como é que foi feita a pesquisa, mas eu quero lembrar que se temos 18 mil pessoas, já reduzimos 2 mil pessoas em menos de 15 dias, porque o ministro falava em 20. Se hoje está em 18, então quer dizer que o número dele pode não estar tão correto como ele diz. Além disso, se é 18 mil pessoas, nós temos que lembrar que o nosso país tem 8 milhões de habitantes que são analfabetos. E uma das condições fundamentais para tirar a carteira de habilitação é o condutor ser alfabetizado, saber ler e escrever. Afinal de contas, ele precisa entender as informações que tem na via. E aí existe uma falsa informação que não, ele só precisa conhecer a placa. Não, ele precisa ler que está lá, ponte interditada. É diferente de só ter uma placa dizendo que a ponte está interditada. Está escrito, ponte interditada. Se ele passar, ele vai cair dentro da ponte. Então, o que ocorre? Se nós, então, tínhamos agora 20, já temos 18. Se nós temos 18, tira 8 milhões de habitantes que são analfabetos, sobrou 10 milhões de habitantes. Só sem carteira de habilitação. O FUNSET tem 24 bilhões de reais no fundo do FUNSET, que é um fundo que é para justamente amparar os vulneráveis à educação e à formação de condutores. Dá para dar carteira para todos esses 10 milhões de brasileiros e ainda sobra um bom troco para o governo federal investir em infraestrutura, em sinalização e em educação. Então, me parece que é uma grande falácia. E assim como nós tivemos, num determinado momento, a promessa de ter picanha gratuita, de ter a cervejinha gratuita, eu não sei se vocês, de repente, estão recebendo a minha parte da cerveja e da picanha. A cerveja eu não bebo, mas a picanha eu gosto. Então, a CNH também, mais barata e gratuita, vai estar na mesma conta que vocês estão recebendo a picanha. Meu amigo, muito obrigado. Eu já estou também entrando em uma outra reunião. José sempre me liga quando precisar. É uma alegria falar com esse povo do interior, que eu amo tanto. Eu sou interiorano, eu gosto muito. Então, um abraço a todos os colegas de Sarandi, os colegas de Centro de Formação de Condutores. Continuem fazendo um excelente trabalho. Nós trabalhamos pela vida, pela educação, pela formação das pessoas. Nós não podemos perder nenhuma vida mais no trânsito. E tenho a certeza que não é por conta do Centro de Formações de Condutores que isso poderá acontecer. Pode ser por conta de medidas descabidas de governos ou de pessoas que levam isso para a parte mais particular do que realmente o chefe de Estado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, conversamos então aqui no Cá Entre Nós com o Vilnei Cecim, que é presidente do Sindicato das Autoescolas aqui do Rio Grande do Sul, com importantes esclarecimentos. Sabemos que essa medida, assim que for tornada na prática de forma oficial, já tem resistência aí por parte de outros órgãos, inclusive os dirigentes nacionais das autoescolas já estão prometendo entrar na justiça contra essas medidas assim que elas se tornarem oficiais.